Alguns dias atrás eu estava aqui para falar com vocês sobre uma técnica do Mário Sérgio Cortella para tomar decisões na vida. Hoje eu estou aqui para falar sobre dois elementos que permeiam nossa tomada de decisões. Se você é novo por aqui, nova por aqui, peço que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, todo mundo dê joinha no vídeo, salve o link e mande para as pessoas depois. Esse vídeo é resultado de uma conversa minha com a Vitória Schetter, do canal Fila Preferencial, link no card, link no post. E a gente falava sobre o que motiva a nossa mudança. Nesse período de isolamento, quarentena, pandemia, muitos de nós, se não todos, nos vimos diante de uma série de decisões que precisavam ser tomadas rápido, precisavam ser tomadas da maneira mais efetiva possível. Eu consigo pensar em pelo menos 3 delas. Seriam: como me organizar para trabalhar, estudar ou me exercitar dentro de casa? Não podendo ficar dentro de casa, como minimizar os riscos de me contaminar pelo coronavírus? Finalmente, havendo a possibilidade de perder o meu emprego por conta da pandemia, quais as opções que ainda me restam? Isso nos coloca diante de uma necessidade, a necessidade de nos adaptar, de modificar a nossa forma de agir, pensar, se comportar diante do mundo. Mas a necessidade sozinha nem sempre faz a gente tomar alguma decisão. Muitas vezes é preciso que a gente tenha vontade. Eu posso ter a necessidade de fazer todas essas adaptações por conta de home office e não ter vontade de fazer nenhuma delas e acabar fazendo elas de um jeito meio cagado. Ou eu posso nem fazer, e aí eu vou ter que arcar com as consequências disso. Aí a gente tem o segundo elemento, que é justamente a vontade. Normalmente, vontade e necessidade juntas fazem com que a gente tome decisões melhores na vida. Entretanto, como eu acabei de dizer, isso nem sempre é uma condição sine qua non, né? Você não precisa necessariamente ter vontade e necessidade para tomar uma decisão, fazer uma mudança. Eu não tinha a menor necessidade de sair da casa da minha mãe em 2011 para estudar em Brasília, mas eu tinha muita vontade de aprender a me virar sozinha. Eu não tinha vontade nenhuma de aprender a usar transporte público, mas para me virar sozinha aquilo era uma necessidade. Eu não tinha nem vontade, nem necessidade de aprender a cozinhar, costurar ou tocar flauta, e isso também não ia afetar a minha capacidade de aprender a me virar sozinha, então eu sigo sem saber fazer nenhuma dessas coisas. O que eu queria discutir aqui com vocês, trazer nesse vídeo bem curtinho, é que, querendo ou não, a vida nos vai colocar diante de decisões que vão precisar ser tomadas. E se a gente não tomar essas decisões por nós mesmos, a vida vai decidir pela gente. Ou alguém vai decidir pela gente. A circunstância vai decidir pela gente. A mudança ela vai acontecer você querendo ou não. Não necessariamente uma coisa que você teve que fazer porque você não estava muito afim, mas era uma necessidade, vai ser uma coisa ruim. E não necessariamente uma coisa que você fez que você estava com muita vontade, mas não tinha tanta necessidade assim, vai ser uma coisa boa. Eu acho que é legal a gente discutir esse tipo de coisa nesse período que, né, tá todo mundo dentro de casa tendo que se adaptar e tendo que repensar e tendo que refazer. E aí eu quero saber de vocês, aqui nos comentários, o que vocês têm feito de diferente por causa da quarentena, que mudanças vocês tiveram que implementar nas suas rotinas, que coisas vocês tiveram que aprender, que coisas vocês descobriram que não precisavam saber tanto assim, o que continua sendo prioridade, o que não é mais prioridade de jeito nenhum. E até a próxima!